Bom, vamos aqui a um conto maravilhoso do Jorge Luiz Borges, um conto publicado em 1975 chamado O Livro de Areia. Cuidem, é legal, né? Depois a gente vai entender por que esse título Livro de Areia. E a gente tem um narrador em primeira pessoa e que ele fica ali se debatendo como é que seria a melhor forma de iniciar essa história que ele vai nos contar aqui. Ou seja, tem esse trecho metalinguístico aqui, tá? Por quê? Porque vai chegar às mãos dele um livro que nunca tem começo, nunca tem fim, ou seja, que vai ser comparado à areia, certo? Por isso o livro de areia. Então, dentro daquela questão de um livro infinito, por isso que ele não sabe bem como começar. Reparem, a linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, o volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes. Não! Decididamente não é este mor geométrico, né, o melhor modo de iniciar a minha narrativa. Então reparem, né, que ele fica ali se debatendo como é que é a melhor forma de iniciar essa história que ele quer nos contar sobre um livro que nunca tem fim, nunca tem começo, é sempre infinito. Então ele fica trabalhando as palavras ali, né, a questão do infinito. E também ele vai nos dizer, né, se essa história é verídica, não é verídica. Reparem, afirmar que é verídica é agora uma convenção de toda narrativa fantástica. A minha, no entanto, é verídica. Então é legal, né, esses primeiros traços metalinguísticos aqui, tá? E ele já nos antecipa, de certo modo, que é uma narrativa fantástica, dentro desses trechos que ele está usando, esses trechos explicando a própria história, a própria escrita, os trechos metalinguísticos, né? E que o personagem que não é nomeado, ele diz: eu moro sozinho num quarto andar da rua Belgrano, ou seja, estamos na Argentina, tá? E aí o narrador diz que estava na casa dele, só que ele ouve uma batida na porta. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto, de traços mal delineados. Talvez minha miopia os tenha visto assim, tá? E aí o narrador, lembrando, ele não é nomeado, né? Diz que esse homem desconhecido que bateu ali, ele vende bíblias. E o vendedor diz, ó, eu vendo bíblias, certo? Bom, e aí o que o narrador vai dizer, né? O narrador diz, olha, me desculpe, mas eu já tenho muitas bíblias aqui variadas, em inglês, a de Lutero. Como o senhor vê, não são exatamente bíblias o que me falta, nem o que eu preciso, né? Só que o vendedor responde, eu não vendo só bíblias. Posso lhe mostrar um livro sagrado que talvez interesse. Comprei-o nos confins de Bikanir, ou seja, numa cidade da Índia. E aí reparem, né, o que diz o vendedor? Eu tenho um livro que talvez te interesse, um livro sagrado. E aí o vendedor pega esse livro e mostra para o narrador. Reparem, era um volume em 8º, encadernado em tela, sem dúvida passara por muitas mãos. Examinei-o. O seu peso inusitado surpreendeu-me. Na lombada dizia Holy Wright, né, e embaixo Bombay. Ou seja, o livro sagrado veio da Índia. E aí o narrador fica com o livro e fica especulando, né? Será do século XIX? Observei. E aí o vendedor diz, não sei, nunca soube, foi a resposta. O que diz o narrador? Bom, de posse desse livro estranho agora, né? Abriu ao acaso. Os caracteres eram estranhos para mim. As páginas, que me pareceram gastas e de pobre tipografia, estavam impressas em 2 colunas à maneira de uma bíblia. O texto era cerrado e disposto em versículos. E aí reparem, né, que tem o título, esse livro, né, de título de livro sagrado, está disposto ali em versículos, tem 2 colunas, né, tal como a Bíblia aqui, tá? Só que reparem agora o detalhe, no canto superior das páginas havia algarismos arábicos. Chamou minha atenção que a página par trouxesse o número, digamos, 40.514, e a ímpar a seguinte, 999, ou seja, parece que não respeita a ordem sequencial ali, certo? Bom, aí o narrador ele acaba virando a página do livro, né? O dorso era numerado com 8 algarismos. Trazia uma pequena ilustração, como é de uso nos dicionários, uma âncora desenhada a pena, como pela mão inábil de um menino. E aí o vendedor, né, ele acaba dizendo para o narrador, ó, olhe bem essa âncora desenhada, nunca mais haverá. Ou seja, o narrador nunca mais vai ver essa âncora, né? E o que o narrador faz? Ele meio que, né, duvida, ele fecha o livro, só que depois abre o livro e tenta achar o desenho da âncora, só que ele não acha. E ele começa a especular, né?
Ou seja, trata-se de uma versão da escritura em alguma língua hindustânica, né? Enfim, da Índia, né? Não é verdade? E aí o vendedor diz não, não é verdade, tá? E aí o vendedor começa basicamente a contar mais sobre esse livro estranho, ó. Eu adquiri esse livro num povoado da planície em troca de umas rupias, né, da moeda da Índia e da Bíblia. Seu dono não sabia ler. Suspeito que no livro dos livros viu um amuleto. Era da casta mais baixa. As pessoas não podiam pisar sua sombra sem contaminação. Disse-me que seu livro se chamava o Livro de Areia, porque nem o livro, nem a areia tem começo ou fim. Então aqui já um detalhe importante, né? Esse livro aí, que o vendedor está tentando oferecer para o narrador, não tem começo nem fim, como a areia. Por isso o Livro da Areia. E outro detalhe, né? O dono, o antigo dono, não sabia ler. Usava o livro como um amuleto, como um símbolo. E aí o que faz o vendedor? Pediu-me que procurasse a primeira folha. Ou seja, se ele não tem começo e não tem fim, qual é a primeira página, né? Apoiei a mão esquerda sobre a portada e abri com o polegar quase grudado ao índice. Tudo foi inútil. Sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Era como se brotassem folhas do livro. Repare, então ele não consegue achar o começo, né? E aí o vendedor diz, agora procure a página final. Também fracassei. Ou seja, né? Confirma aquela ideia de que o livro não tem começo, não tem fim. É o livro de areia, né? E o vendedor diz, ó, o número de páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma é a última. Não sei por que são numeradas desse modo, de forma arbitrária aí, né? E o narrador, ele observa que o vendedor está ali, né, refletindo. Se o espaço for infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo, né? E aí o narrador, ele se irrita com aquilo ali. E ele quer saber, né? Vem cá, o senhor vendedor é religioso? Sim, sou presbiteriano, minha consciência está limpa. E aí o vendedor, esse aí a gente fica sabendo que ele é escocês e dali a alguns dias ele vai voltar para a Escócia. E o narrador, claro, ele fica interessado no livro, mas ele meio que quer disfarçar aquela coisa, né? E aí ele pergunta para o vendedor, o senhor pensa oferecer este curioso espécime de livro ao Museu Britânico? E aí o que diz o vendedor? Não, eu ofereço esse livro ao senhor. Agora, uma soma elevada, ou seja, ele é caro, caro demais, né? Ou seja, qual é a ideia do vendedor? Ele quer vender esse livro para o narrador, mas quer vender de forma cara. E o narrador diz, mas me desculpa, eu não tenho esse dinheiro, tá? Mas a gente pode fazer um negócio aqui, ó. Eu lhe ofereço o montante de minha aposentadoria, que acabo de receber, mais a Bíblia de Wycliffe em letra gótica, herdeira de meus pais. E o que faz aí o vendedor? Trato feito, disse. Né? Então aqui é aquela ideia também que a gente tem, né, que vendedores têm que vender. Então a ideia também de persuasão, de vender o que ninguém tem, né? Quando eu li uma vez esse conto, eu também pensava nisso, né? A ideia de que às vezes a gente se perde nas palavras, fantasiamos as coisas só para comprar, né? Enfim. Bom, aí os dois ainda conversam, né, e tudo mais, e depois o vendedor vai embora. Não voltei a vê-lo, diz o narrador, nem sei o nome do vendedor, né? Pensei guardar o livro de areia no lugar que tinha deixado a Bíblia de Wycliffe, mas optei, afinal, por escondê-la atrás de uns volumes avulsos de As Mil e Uma Noites. E aí o narrador, ele deita, ele tenta dormir, mas fica, né, pensando naquele livro de areia ali, tudo mais, aquele livro misterioso. Ele acorda para mexer no livro, começa daí a virar as páginas, ó. Numa delas vi gravado uma máscara. O canto tinha um algarismo, já não sei qual, elevado à 9ª potência. Quer dizer, de novo aquela questão mágica, fantástica ali da numeração, né? Não mostrei a ninguém o meu tesouro. E também aqui, vamos lembrar, né, aquela ideia da literatura, o poder da literatura, ou seja, fazer o leitor viajar para vários mundos, fazer o leitor refletir, pensar, opinar, ter múltiplos olhares, múltiplas interpretações, né? Cada vez que a gente entra num livro, mergulha num livro, muitas vezes quando a gente até vai reler, a gente observa detalhes que a gente não viu na primeira vez, né? Isso tudo pode estar contido nessa interpretação aqui do livro de areia. E claro que o narrador está muito feliz aí com seu livro, o livro infinito, tá? E começa tipo a viver só pro livro. Restavam-me uns amigos, deixei de vê-los. Prisioneiro do livro, quase não saía à rua. Reparem, ele virou um prisioneiro do livro, né?
E aí, claro, ele começa até a examinar o livro com mais atenção para ver se ele não comprou um livro mágico mesmo ao pé da letra, né? Aquela questão toda de algum truque ali, né? Mas não, ó, comprovei que as pequenas ilustrações distavam 2.000 páginas uma da outra. Fui anotando-as num livro alfabético que não demorei a preencher. Nunca se repetiram, ou seja, vão mudando de posição, né? Vão mudando de página. E aí, para um leitor que está acostumado a ler ali, de certo modo, né, aquela coisa fixa, o livro de areia ele vai propondo mudanças, né, outras leituras, outras interpretações e tudo mais. E o narrador pira com isso, ele chega a sonhar com o livro, tá? Só que aí, com o tempo, ele vai pensando que esse livro ele pode ser negativo. Reparem, o verão declinava e compreendi que o livro era monstruoso. Senti que ele era um objeto de pesadelo, uma coisa obscena que infamava e corrompia a realidade. Ou seja, corrompia a realidade. Qual é a realidade? As páginas numeradas, ordem sequencial e tudo mais, ilustração na página que tem que ser, não vai pular dali para uma outra página, só que esse livro de areia não tem isso aí. O livro está basicamente corrompendo essa realidade, né? Tanto que ele pensa em queimar o livro, mas qual é a ironia dele, né? Se eu tocar no fogo no livro infinito, imagina que talvez o fogo também fique infinito, né? Lembrei-me de ter lido que o melhor lugar para esconder uma folha é um bosque. Ou seja, então o que ele pensa, né? Se para uma folha de árvore, para esconder uma folha de árvore, o melhor lugar é esconder num bosque, qual seria o melhor lugar para esconder um livro? Reparem, antes de me aposentar, eu trabalhava na Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 livros. Sei que à direita do vestíbulo, uma escada curva se afunda no porão, onde estão os periódicos e os mapas. Aproveitei um descuido dos empregados para perder, né, de forma consciente, esconder, o livro de areia numa das úmidas prateleiras. Procurei não me fixar a que altura nem a que distância da porta. Ou seja, né, ele esconde o livro, esse livro de areia, o livro infinito, numa prateleira ali da Biblioteca Nacional, onde sabe que ninguém nunca vai ali procurar e nem ele quer ter pistas também, certo? E qual é o remédio? Ó, sinto um pouco de alívio, mas não quero nem passar pela rua México, onde ficava a Biblioteca Nacional ali, né? Então é legal esse conto aqui, que mostra um pouco dessa questão da literatura, de certo modo, né? Ou seja, versar sobre os livros, versar sobre a literatura, e o quanto, sim, né, os livros podem nos tirar do lugar comum, da zona de conforto, por vezes serem perigosos aqui, né, nesse sentido.